Imagine um animal que caçava presas gigantes durante a Era do Gelo e que por milhares de anos reinou como um dos predadores mais temidos do continente. Estamos falando do lobo terrível. Extinto há mais de 10 mil anos, ele parecia condenado a permanecer só nos fósseis e nas lendas populares. Mas hoje, ele volta a ocupar manchetes graças aos avanços da biotecnologia e ao interesse científico na chamada desextinção. O processo que tenta trazer de volta espécies que já desapareceram. No início de abril de 2025, a Colossal Biosciences, empresa norte-americana de biotecnologia, anunciou o lobo terrível como o primeiro animal desextinto com sucesso no mundo. A notícia exibia 3 supostos filhotes de lobo terrível: os machos Rômulo e Remo, que nasceram em outubro de 24, e a caçula Khaleesi, em referência ao Game of Thrones, que nasceu em janeiro de 25. Esse trio foi criado usando como base o genoma do lobo cinzento atual, o Canis lupus, com apenas 20 genes modificados. Os embriões resultantes dessa alteração cresceram no útero de cadelas e, neste momento, estão sendo monitorados de perto em uma reserva de 8 km², longe de qualquer animal selvagem. Os lobinhos viralizaram na internet e apareceram como destaques em jornais do planeta, mérito do marketing da Colossal. Numa das fotos de divulgação, um dos animais está no colo do George R.R. Martin, que também é consultor e investidor dessa empresa. A Colossal foi fundada em 2021 e se define como uma empresa de desextinção. Além do lobo, ela quer trazer de volta mamutes, dodôs, tigres da Tasmânia e também trabalha em parceria com ONGs e institutos de pesquisa para salvar animais à beira de extinção, como o rinoceronte branco do norte. O plano deles é reintroduzir espécies desextintas nos seus antigos habitats, como mamutes na Sibéria e dodôs na Ilha Maurício. Isso porque, segundo a Colossal, isso ajudaria a reequilibrar esses ecossistemas. Mas também tem outro objetivo, que é desenvolver tecnologias de reprodução e engenharia genética que possam ser usadas em outras áreas, como a agropecuária e a própria medicina. Mas, com a fama dos lobinhos, vieram também as críticas à empresa. Cientistas e publicações especializadas questionaram se o Rômulo, Remo e a Khaleesi podem, de fato, serem chamados de lobos terríveis. Afinal, são só lobos cinzentos com 20 edições genéticas. Isso é suficiente para cravar que houve uma desextinção? Essa conversa sobre desextinção ganhou bastante tração na virada do milênio com o avanço de técnicas para conseguir extrair material genético de fósseis e sequenciar essas moléculas de DNA. Foi justamente nessa época também que nós conseguimos clonar um mamífero pela primeira vez, a ovelha Dolly, lá em 96. A clonagem então começava a ter uma promessa, uma revolução, principalmente no setor de animais de criação. Em vez de perder tempo com cruzamentos em busca de uma vaquinha que produzisse mais leite e torcer para que as filhas dessa vaquinha carregassem também essa característica leiteira, era só pegar o DNA do bovino mais adequado para o leite e inserir ela no óvulo de um doador. Ou seja, um simples recorte e cola que nem você faz para reaproveitar fórmulas e planilhas do seu Excel. Não demorou então para que pesquisadores considerassem aplicar essa nova técnica com amostras recuperadas de genomas ancestrais. A primeira coisa que pensaram foi em dinossaurinhos. Inclusive, essa é a ideia da franquia Jurassic Park. Mas isso se mostrou inviável. O DNA se degrada com o tempo e fósseis de milhões de anos não raro acabam contaminados com material genético de outros organismos. O jeito então seria usar animais extintos, mais recentes do que os dinossauros. E aí, em 2023, pesquisadores europeus tentaram clonar o bucardo, uma subespécie de cabra que tinha sido extinta lá nos anos 2000. A parte do DNA do bucardo foi fácil de conseguir. Tinha uma quantidade grande de células do último espécime que eram mantidas vivas em laboratório. Mas sem uma fêmea de bucardo para gestar o clone, seria preciso então encontrar uma barriga de aluguel que fosse compatível com a genética. Os pesquisadores então inseriram um núcleo das células de bucardos em óvulos de 57 cabrinhos. Dessa mistura surgiram embriões que foram inseridos nos úteros dessas cabritas. 7 delas engravidaram. Eram 57 óvulos, das 57 cabras, 7 engravidaram, mas só um filhote nasceu e ele não durou muito tempo. Por causa de uma má formação no pulmão, ele morreu 10 minutos depois de nascer. E aí, o bucardo ficou famoso por ter sido o primeiro animal da Terra a ser extinto 2 vezes. Mas o resultado não nos animou. Nos anos seguintes, surgiram uma série de organizações focadas em usar a biotecnologia para conseguir conservar alguma espécie ameaçada e tentar reviver outras. Uma delas foi a Revive and Restore, fundada em 2012
com planos de ressuscitar o pombo passageiro, a galinha da pradaria e o mamute lunoso. Uma das grandes razões para esse boom de empresas é porque em 2012 os pesquisadores Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna desenvolveram o CRISPR-Cas9, a mais sofisticada e barata técnica de edição genética já criada. A grosso modo, a técnica é capaz de detectar, deletar e substituir genes inteiros. É um negócio complicado de explicar, merece um vídeo inteiro, em um parágrafo vai ficar mais confuso do que te ajudar. Mas o que importa para essa história é que esse novo método alimentou essa esperança de reviver espécies usando como ponto de partida animais semelhantes que ainda estão vivos. É mais ou menos como montar um The Sims. O CRISPR possibilita, ao menos em teoria, editar um elefante para que ele ficasse tão peludo quanto um mamute, entendeu? E em 2015, uma pesquisa sequenciou o DNA do mamute lanoso. Naquele ano foram iniciados testes em células de elefante asiático para tentar tornar ele mais resistente ao frio. Aí em 2017, Peter Thiel, bilionário por trás de empresas como o PayPal e o Facebook, investiu $100 mil na empreitada. Naquela altura, o laboratório já tinha conseguido modificar uns 45 genes, mas ainda precisava de mais dinheiro para conseguir continuar a pesquisa. E esse dinheiro é preciso porque fazer esse trabalho é um processo caro e bastante demorado. Entender o que cada gene faz é um trabalho de tentativa e erro, que consiste em criar culturas de células e ir ligando e desligando cada trechinho de DNA. É quase como se você precisasse decifrar um quadro de luz de um prédio sem nenhuma informação prévia sobre os disjuntores. Então tem que ir ligando e desligando cada um deles para ver o que cada um liga e desliga. Entendeu? Então, no começo, para conseguir dinheiro, a Colossal decidiu então trabalhar a partir da megafauna carismática. São animais extintos que, por algum motivo, permaneceram no imaginário popular. E eles listaram 3 bichinhos: o mamute lanoso, o Dodô, que foi extinto no século XVII, e o tigre da Tasmânia, que desapareceu nos anos 1930. E o apelo parece ter funcionado. A Colossal atraiu os mais diversos investidores, desde do cineasta Peter Jackson até a socialite Paris Hilton. A empresa emprega hoje mais de 130 pesquisadores e na sua última rodada de investimento captou $200 milhões. Então a empreitada é bem séria. E aí, em 2023, a Colossal percebeu que incluir o lobo terrível no seu portfólio poderia ser um bom negócio, não só pela fama do bichinho, pelo Game of Thrones, mas também existiam indícios de que ele traria resultados mais rápido do que os outros bichos. E aí, isso daí ele virou prioridade. Mas, apesar de parecidos, os lobos terríveis não são exatamente parentes tão próximos do lobo cinzento atual. Na verdade, apesar das semelhanças cosméticas, o último ancestral comum dos dois viveu há 6 milhões de anos atrás. É mais ou menos a mesma distância que nos separa dos chimpanzés. A análise do DNA da Colossal sugere que os dois bichinhos compartilham 99,5% do genoma. Descoberta essa comparação, era a hora de entender então quais seriam os genes que eles tinham que mexer para que um lobo cinzento ficasse mais parecido com um lobo terrível. E 0,5% pode parecer bastante coisa, mas são milhares de genes. É um oceano de possibilidades, principalmente porque um mesmo gene pode guardar a receita de 2 ou mais proteínas ao mesmo tempo. E a maioria dessas proteínas não interfere num único só processo. A mesma molécula que deixa um elefante peludo pode acabar afetando a sua digestão, por exemplo. E aí, usando o CRISPR, a Colossal fez 20 edições em 14 genes do lobo cinzento. Dessas, 15 edições foram feitas com base no DNA do lobo terrível, para que os novos animais parecessem com ele em tamanho, musculatura e no formato das orelhinhas. Mas as outras 5 alterações das 20 também têm a ver com aparência, mas não foram baseadas no DNA do lobo terrível, mas de outros canídeos, porque nesse caso, as variantes do lobo terrível poderiam trazer efeitos indesejados ao cinzento, como por exemplo, cegueira e surdez. Entendeu aqui como uma cadeia de genes pode produzir proteínas que acabam afetando positivo ou negativamente um bichinho? Feitas as edições, entrou em cena a técnica de clonagem da ovelhinha Dory. Os embriões modificados foram gestados em 2 cachorras fêmeas de grande porte. Foram 45 embriões de lobinhos. 2 deles vingaram, Rômulo e Remo, e a Khaleesi veio numa outra tentativa. E aí, a gestação durou 60 dias. Do início da pesquisa até o nascimento, todo o projeto durou 18 meses. Mas e aí, os lobos terríveis foram efetivamente desextintos? Não. Segundo a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, é improvável que um dia seja possível desextinguir uma espécie ancestral. Ainda que tenhamos um DNA antigo sequenciado e que seja possível replicar isso em laboratório, tem outras coisas que fazem um animal
ser o que ele é, como todas as nuances do seu comportamento e a função que ele desempenha dentro de um ecossistema. Essas informações são muito difíceis de obter, mesmo com a tecnologia que a gente tem. E o que dá para fazer são as chamadas proxies, as aproximações, que são substitutos da espécie extinta, seja porque são muito parecidos geneticamente ou porque exercem o mesmo papel na natureza. É mais ou menos como tentar fazer um carbonara com bacon e parmesão em vez de usar guanciale e queijo pecorino. Não é receita original, mas fica gostoso. Serve. E a Colossal sabe disso. No site dela, ela escreve que o seu mamute é um elefante resistente ao frio com traços biológicos essenciais do mamute lanoso. É tipo falar bebida láctea em vez de leite. Mas mesmo ciente disso, a empresa insiste em usar o termo desextinção pelo seu impacto midiático. No futuro, dependendo dos avanços tecnológicos, nada impede que a Colossal ou qualquer outro laboratório venha criar um animal indistinguível de um ser ancestral. Mas será que essa é uma estratégia válida para conseguir salvar a biodiversidade do planeta? Pois é, a lista de desvantagens desses proxies é bem grande. Em vez de ajudar, um novo animal pode desequilibrar ainda mais o meio ambiente. Se é uma espécie que sumiu há 5, 10 anos, talvez faça sentido reintroduzir ela. Mas qual que é o espaço para um bicho que sumiu há 10 mil anos atrás? O habitat desses animais ancestrais não é mais o mesmo. Os bichos que eles caçavam, que eles comiam, já não existem mais. A temperatura e a luminosidade do nosso planeta mudaram desde que eles estiveram aqui a última vez. Então, onde que fica o limite ético de colocar proxies sob estresse nesse novo mundo? Um outro argumento contrário diz que a desextinção pode enfraquecer outros esforços de conservação. Anula a mensagem de que a extinção é para sempre. Mas, apesar desse lado perigoso, essas pesquisas têm uma face de esperança. Com ela, a gente consegue entender genes associados a determinadas doenças, determinados comportamentos e hábitos alimentares que nos fornecem pistas para que a gente possa reintroduzir uma espécie que ainda existe em regiões que ela sumiu. Ou seja, dá para desextinguir localmente um animal que ainda não desapareceu por completo do planeta. Um exemplo disso são os biobancos. Para você entender, em uma população ameaçada de extinção, que vai perdendo indivíduos, os parentes começam a cruzar entre si. E em termos evolutivos, isso é ruim, leva a más formações, problemas reprodutivos e abortos. E aqui, biobancos com amostras de sêmen de animais ameaçados podem ser usados para inseminar exemplares de várias regiões e assim aumentar a diversidade de genes e tentar tirar um pouco do risco de extinção. Mais recentemente, pesquisadores também começaram a coletar outros tipos de células capazes de um dia servir para clonagem. E a ideia aqui não é produzir cópias em massa de um bichinho. O objetivo, como eu disse, é aumentar a variabilidade genética. Então, o objetivo seria agir em casos específicos, como por exemplo, clonar onças que foram catalogadas e morreram atropeladas ou queimadas. É uma forma de evitar que a genética desses bichinhos fosse perdida por causa da ação humana. E isso é super importante. Das 5 bilhões de espécies que já habitaram nosso planeta, 99,9% foram extintas. Mas foram raras as ocasiões que o planeta perdeu a biodiversidade com a velocidade que perde agora. A ONU estima que hoje 1 milhão de espécies estejam ameaçadas. Metade delas pode sumir até 2050. Pois é, podemos não poder fazer nada pelos animais que já foram extintos, mas é nossa obrigação salvar aqueles que ainda estão aqui. Se você gosta desses temas com animais, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre como os polvos são os animais mais alienígenas do planeta. Mas, caso você queira mais sobre filosofia e ética, eu tenho um vídeo sobre as implicações éticas de fazer animais sob medida com edição genética. Eu tô te esperando nos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.